E aí eu vou disponibilizar o link dessa aula gravada para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão enxergando aí a tela do meu computador? Ainda não, professor. Não? Deixa eu verificar aqui. Tira. Ok, agora? Certo. Sim, professor. Legal. Então vamos lá. A nossa carga horária ela já é com a ementa atualizada de estatística, tá bom? Então nós vamos ter 4 horas semanais com uma carga semestral de 68 horas, ok? E nós vamos hoje fazer a apresentação do plano de ensino para vocês. Para não ficar muito pesado, ainda mais que a estatística é uma disciplina que ela tem que ser ministrada com muita calma, para que vocês não caminhem com dúvidas. Mas a ementa ela tem a parte de estatística descritiva e medidas de tendência central e não central. Tem medidas de dispersão. As medidas de tendência central, elas são na verdade conhecidas como a média, a moda, a mediana. E já também temos as medidas de tendência não central, né? Que já são as medidas de dispersão, como variância, desvio padrão, desvio médio. Na disciplina também nós vamos ter as noções de probabilidade, que é justamente uma teoria que vai te dar suporte para ter uma outra parte da estatística, que é a estatística inferencial ou indutiva. Nós vamos trabalhar muito com distribuição de probabilidade, principalmente com a distribuição de dados em tabela, em gráficos, para que nós possamos criar relatórios estatísticos das disciplinas, né? No caso de alguma pesquisa que nós vamos fazer como avaliação para aplicação da estatística em dados rurais. E também nós vamos fazer testes de hipótese, vamos verificar essa parte de teste de hipótese, é uma parte importantíssima para quem vai trabalhar com pesquisa, porque você sempre está interessado, enquanto pesquisador, em testar as hipóteses, né? Você sempre, quando vai fazer uma pesquisa, você está trabalhando com testes de hipótese. Você tem uma hipótese inicial e ao final da tua pesquisa, o teu objetivo é responder se você, na verdade, aceitou ou rejeitou aquela hipótese. Também nós vamos trabalhar com a introdução à regressão e correlação. Então, nesse estudo de correlação e regressão, você está verificando sempre o trabalho de duas ou mais variáveis. Nesse caso aqui, nós vamos estar verificando a relação entre duas variáveis e verificar o que a variação de uma variável afeta a variação de outra. E essa variação, nós vamos ver que ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é positiva, significa que o aumento de uma variável influencia no aumento de outra variável. Quando essa relação ela é negativa, então o aumento de uma variável ocasiona o decaimento na outra variável. E aqui a gente vai também trabalhar uma noção de softwares estatísticos. Nós vamos fazer uma aplicação do Excel e do software SPSS, que é muito utilizado em pesquisa na utilização do método estatístico. Bom, no decorrer da nossa disciplina, até o final, nós temos que desenvolver algumas competências na formação
dos alunos de engenharia agrícola, né? Que aqui, na verdade, nós estamos trabalhando com a formação básica do curso de engenharia agrícola e, nesse sentido, se propõe a disciplina de estatística. E 4 competências vocês deverão ter formado ao final dessa disciplina. Primeiro, compreender a importância da estatística como uma ferramenta para desenvolver habilidades indispensáveis na área de atuação. Então, como que vocês aplicam os métodos, as técnicas, o software estatístico para desenvolver habilidades que são importantíssimos na área de atuação do engenheiro agrícola? Então, essa é a importância, né, da primeira competência a ser formada nos alunos de engenharia agrícola, né? É saber como que ele vai usar a estatística para resolver problemas na sua área de atuação, ou seja, no campo da engenharia agrícola. Então, a gente vai ter que trabalhar isso de uma maneira bem aplicada, com exemplos práticos da área de engenharia agrícola, como que se trabalha o método estatístico nesta área, que é a formação de vocês. A segunda competência que deve ser formada ao final desse curso é fazer com que o aluno de engenharia agrícola ele possa compreender e aplicar as etapas do método estatístico. Quais são essas etapas do método estatístico, né? Como é que ele planeja a pesquisa? Como é que ele distribui ali o seu campo de obtenção de informações? Como é que ele planeja as ferramentas estatísticas para a coleta dos dados? Quais são as fontes que ele vai trabalhar? Se uma fonte secundária ou se uma fonte primária? Como que ele extrai esses dados como dados brutos? E depois como que ele organiza isso em rol? E depois também como é que ele vai fazer a discriminação desses dados e fazer a apresentação desses dados agora como uma informação estatística e depois criar um relatório. E até uma parte mais complexa, que é a verificação de hipóteses que se cria no início de uma pesquisa, né? Então ele vai chegar ao final tendo essa condição de saber se ele aceita ou rejeita uma hipótese de pesquisa inicial. A terceira competência que nós devemos formar nos alunos nesse curso é aplicar os conhecimentos e técnicas estatísticas na resolução de problemas presentes na vida acadêmica e profissional. Então, ao mesmo tempo que você vai estar fazendo uma aplicabilidade como uma avaliação acadêmica para te avaliar a aprovação, né, nesse curso, mas também nós vamos estar trabalhando o desenvolvimento de uma competência no aluno para que ele possa aplicar adequadamente a técnica estatística no seu campo de atuação, quando ele estiver atuando na área, né? Obviamente que às vezes é um pouco complicado, porque você vê a estatística na parte inicial do curso e ao decorrer do tempo de 4 anos você naturalmente esquece. Mas a ideia é que vocês possam estar trabalhando diversos projetos de pesquisa ao longo da carreira acadêmica com o uso e aplicabilidade das técnicas estatísticas. Então isso vai ser uma constante agora na vida acadêmica de vocês, para que vocês possam ir ao mercado e ter esse domínio profissional de como aplicar a estatística na área da engenharia agrícola, né? Vocês vão estar envolvidos em pesquisas, fazendo avaliação de procedimentos agrícolas, de ferramentas, de instrumentos, maquinário para atuar no campo, e vocês vão ter que compreender como que a estatística pode auxiliar vocês nessas tomadas de decisão. E a quarta competência importante a formar no aluno de engenharia agrícola é fazer com que ele possa sair do curso manuseando base de dados, né? Como é que ele pode capturar dados, como que ele pode construir dados primários, e isso através de uma base, de um software. E no caso, como nós falamos anteriormente, seja ele no Excel ou no software estatístico SPSS. No decorrer do curso, nós vamos estar oferecendo também cursos de programação em R.
Então também o R é uma linguagem que está grátis, né, na internet, onde vários pesquisadores do mundo todo contribuem desenvolvendo alguns algoritmos que são implementados nesse programa R, e uma vez que ele é livre, ele é muito utilizado pela academia. Então, se você for publicar um artigo, a aceitabilidade do software ela é muito grande. Mas também o Excel e o SPSS são muito utilizados nesse meio, e nós vamos estar inicialmente trabalhando com esses dois, o Excel e o SPSS. No decorrer do curso eu vou estar instalando para vocês o software, e nós vamos ter aulas de SPSS e de Excel. E também como interpretar resultados gerados na engenharia agrícola, né? Vamos estar usando esse software e estar aprendendo como interpretar esses resultados gerados na engenharia agrícola, ok? Então, alguém tem dúvida nesse primeiro momento? Caso alguém tenha dúvida, pode nos parar que a gente explica novamente, tá? Para tirar qualquer dúvida e não avançar com dúvidas na disciplina. Bom, nós temos um objetivo geral a ser alcançado nesse curso. O objetivo geral é apresentar os conceitos fundamentais em estatística e aplicar os métodos estatísticos em situações relacionadas às atividades das ciências agrárias, né? Mais especificamente na engenharia agrícola. Como a engenharia agrícola ela está muito voltada para o campo, então na verdade a gente poderia colocar aqui, deixa eu corrigir, nas atividades rurais. Consertar aqui. Então, esse é o nosso objetivo: apresentar os conceitos fundamentais em estatística e aplicar os métodos estatísticos em situações relacionadas às atividades das ciências rurais. Então, vocês vão trabalhar com vários experimentos também, né? Só que aqui não vai ser nessa disciplina. E esses experimentos, eles estão muito voltados a atividades rurais. Então, vocês vão entrar com tratamentos, e aí vocês vão ter... esses tratamentos vão ser representados por fatores no cultivo da terra, no manuseio da terra, combinação de... Opa, pode falar. Tem gente querendo entrar aí na sala. Opa, obrigado. Deixa eu permitir aqui. Voltar aqui para a tela de permissão. Prontinho. Era só o José, né? Ok. O Davi também, ele tentou e acabou desistindo. Ele desistiu? Peraí. Tá aqui, deixa eu permitir o Davi aqui, tá aqui. Avisem, tá? Porque fica fica oculta a tela quando a gente tá lá. Obrigado, Mike, pelo aviso. Então, vamos lá. Qualquer coisa é só chamar aí. Vamos lá, plano de ensino. Então, ok. Então, às vezes você quer fazer alguns experimentos com algumas combinações, né, de tratamentos, de adubagem, de irrigação, telas que favorecem, né, o filtro solar. Tem aquelas telas que tem a 50% de radiação solar, outros que tem um percentual maior ou menor. Então, tudo isso você faz experimentos para verificar qual é o tratamento mais adequado para uma determinada produção agrícola. Mas só que isso a gente vai ver numa disciplina mais à frente, que é a estatística experimental. Mas, de qualquer forma, aqui nós já vamos ter a base, né, de como que vocês vão poder estar aplicando métodos estatísticos em situações relacionadas às atividades das ciências rurais.
Bom, dentro desse objetivo geral, nós temos alguns objetivos específicos, que é realizar práticas aplicativas de fórmulas e métodos estatísticos. Então, é uma disciplina que ela possui muitas fórmulas e muitos métodos estatísticos. Então, nós vamos ter que realizar algumas práticas aplicativas desses métodos estatísticos e fórmulas, né? É muita fórmula, mas aqui o objetivo não é fazer vocês decorarem, né? Às vezes eu até deixo o aluno consultar o material e fazer a prova, né? Porque a nossa forma de trabalhar é mais desenvolver o raciocínio de vocês para aplicação da estatística na solução de problemas aplicadas ao campo, né? Às atividades rurais que envolvem a engenharia agrícola. Então a gente não está interessado aqui em saber se você decora a fórmula, não, mas a gente quer desenvolver esse raciocínio lógico de aplicabilidade da estatística. Então eu geralmente, quando os alunos fazem a minha prova, eu até deixo consultar os materiais, mas a gente está mais interessado em saber como que ele resolve uma situação, problema da estatística aplicada à engenharia agrícola e a situações de atividades rurais. O segundo objetivo específico é interpretar e compreender tabelas e gráficos. Então, você pode olhar para uma tabela e para um gráfico e muitas vezes você pode tirar conclusões equivocadas a respeito do que aquilo está falando, do que aquilo quer demonstrar, do que aquilo quer passar para a sociedade. Então, é necessário a gente ter um correto entendimento de como interpretar tabelas e gráficos com dados estatísticos. Então, a gente vai estar trabalhando isso aí como objetivos específicos. Terceiro objetivo específico, realizar coleta de dados. Né? A coleta de dados ela não se resume a ir a campo e sair de uma forma aí, desordenada, capturando dados, entrando em residências ou coletando informações de experimento. Não. É entender que tem todo um planejamento, tem técnicas de amostragem, tem todo um direcionamento de como é que você vai fazer essas coletas. Existem técnicas específicas que você tem que utilizar para coletar dados, né? Às vezes a gente fica olhando aí, tem pessoas que vão fazer pesquisa e saem aleatoriamente procurando à torta e à direita qualquer pessoa para ser entrevistada ou qualquer instituição ou empresa, e não é assim, né? Existe um critério, existem técnicas de amostragem, de modo que isso rege o processo de coleta de dados. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar na turma. Ok. Lucas, pronto, já está na sala. E depois, como analisar e interpretar corretamente esses dados. Essa é a nossa preocupação, por isso é incluído como objetivo específico nesta ementa. E o outro objetivo específico, que é a de formação do aluno de engenharia agrícola, é fazer com que ele saia operacionalizando bem softwares estatísticos, né? Que nós vamos estar trabalhando. Repito, o Excel e o SPSS no decorrer de nossa carga horária. E o conteúdo programático? Ele vai se dividir numa primeira parte que nós vamos chamar de unidade 1, que inclui a estatística descritiva, como a captura de dados, coletas, dados em rol, dados brutos, construção de tabela de distribuição de frequência, construção de tabela de distribuição de frequência em classes, medidas de tendência central e não central. Quando a gente fala de tendência central, a gente inclui a média, a moda, a mediana, e as medidas de tendência não central, que são as medidas de dispersão, no caso, a variância, o desvio padrão, o desvio médio, e assim nós fecharemos essa unidade 1 em 14 horas. Temos também a unidade 2, que inclui noções de probabilidade, né? A teoria da probabilidade ela está fundamentada lá na matemática
E isso aí é a base para outra parte da estatística, na qual ela se divide, né? Que é a estatística inferencial. Então, a teoria de probabilidades, ela é a base para a estatística inferencial, que é a outra parte que complementa a estatística descritiva. E aí nós vamos ver muito, né, usando essa teoria de probabilidade, isso vai nos dar base para nós entendermos o processo de distribuição de probabilidade. São funções, na verdade, que vão explicar fenômenos, e para cada tipo de fenômeno nós vamos ter uma distribuição de probabilidade adequada. Já na unidade 3, nós vamos ter os testes de hipótese. Aqui é importantíssimo para a pesquisa, sempre o pesquisador está interessado em formular hipóteses e no final saber se aquela hipótese formulada por ele deve ser aceita ou rejeitada. Unidade 3, também nós vamos ter introdução à regressão e correlação, quando nós estivermos estudando a relação entre duas variáveis. Nós vamos ver mais lá na frente o que significam essas variáveis, o que são variáveis, né? Que nada mais é do que uma medida de interesse que nós estaremos interessados em pesquisar, em calcular, em capturar, para entender determinado fenômeno. E aí nós vamos fechar a unidade 4 com aplicações dos softwares estatísticos, o Excel e o SPSS. Mais 14 horas também. E também nós vamos ter, ao todo desse curso, 12 horas de atividades práticas, né? Que aí nós vamos colocar as aulas assíncronas e desenvolver atividades de pesquisa. Como será a nossa avaliação? Nós vamos fazer uma pesquisa prática com aplicação das técnicas e métodos estatísticos para que vocês possam ser avaliados através dessa pesquisa. Então, isso aí fecha aí a nossa atividade em 12 horas de atividade prática. Vou verificar aqui. E aí o total de carga horária que se propõe a ementa do curso na disciplina de estatística é de 68 horas, tá? 68 horas é o total de carga horária da disciplina de estatística para os alunos de engenharia agrícola. Como serão nossas aulas? As nossas aulas elas serão realizadas por meio de aulas expositivas, dialogadas. Na verdade, eu vou até colocar aqui dialogadas, eu vou colocar interativas, tá? Eu vou até colocar aqui interativas, aonde vocês devem estar participando, tá? Esclarecendo dúvidas, perguntando, contribuindo, fazendo a participação de vocês. Então essas aulas serão expositivas e interativas. Nós vamos fazer um trabalho de pesquisa, tá bom? Onde vocês serão avaliados, farão uma pesquisa a campo, aplicando todas as técnicas e métodos que nós estaremos ministrando no decorrer do curso. E também nós teremos seminários, onde vocês apresentarão os resultados de pesquisa. Então, ao mesmo tempo, essa metodologia dará subsídio para o processo de avaliação dos senhores e senhoras na disciplina de estatística. Recursos didáticos. Agora sai o Data Show. Nós teremos a sala virtual, microcomputador. Nós teremos músicas, vamos ter vídeos, quadro magnético e os textos. E além disso, nós teremos software para aplicabilidade prática das técnicas e criação de relatórios. Ok? Bom, como será a avaliação dos senhores? Nós teremos a ideia aí de 2 NAPs, mas até por questão como a pandemia ainda circula em nosso meio aí, nós ainda estamos em uma situação de pandemia, nós não faremos provas.
né? Poderia ser online? Poderia, mas com uma forma também de dar mais aplicabilidade à disciplina, nós vamos estar trabalhando com uma pesquisa. E nós teremos 2 momentos dessa pesquisa, onde as datas ainda serão definidas no decorrer. Que a primeira NAP será o levantamento de dados em pesquisa aplicada utilizando a estatística em dados rurais. Então, nessa primeira etapa aqui, vocês já deverão ter os dados de pesquisa que vocês irão a campo colher e já fazendo a parte de distribuição em classes que nós veremos a seguir. Então, essa primeira parte aqui, vocês vão apresentar toda a metodologia de como vocês coletaram dados, de como vocês foram a campo, e a organização em rol e a construção da tabela de distribuição de frequência em classes. E no segundo momento, vocês já terão a conclusão da pesquisa, com um relatório, e esse relatório vocês deverão expor alguns resultados obtidos por meio das técnicas e métodos estatísticos que serão ensinados no decorrer da disciplina. Então serão 2 momentos. Um primeiro de apresentação dos dados que vocês irão coletar a campo e apresentando esses dados já resumidos em uma tabela de distribuição de frequências. E no segundo momento, a conclusão da pesquisa aplicada com resultados por meio de técnicas e métodos que nós iremos ministrar no decorrer da disciplina, ok? Então, a soma, cada uma dos NAPs valerão 50% da avaliação, né? Então, deixa eu só corrigir aqui. Cada NAP valerá 50% da avaliação de todo o conteúdo programático, totalizando os 100%. Bom, esse cronograma nós vamos adequar ainda, tá? Porque como eu, na verdade, estou iniciando a disciplina agora, na metade para o final do semestre, então nós vamos ter que acertar com vocês algumas aulas extras, tá? E aí depois nós vamos ajeitando esse plano de ensino com os dias e os meses letivos da disciplina que será ministrada nesse semestre. Aqui no caso já não é mais 51 horas, aqui serão 68 horas. A gente vai arrumando esse plano de ensino no decorrer da disciplina. Então, como que nós vamos trabalhar a nossa disciplina? Nós temos no primeiro dia a apresentação da disciplina e do plano de ensino, para que se compreenda todo o processo, como é que nós vamos estar dividindo a disciplina, como é que nós vamos estar avaliando, qual é a metodologia de avaliação, quantas NAPs nós vamos fazer, qual é, na verdade, a referência bibliográfica que deverá ser disponível para vocês. Então, isso que é a importância no primeiro dia de nós termos essa apresentação da disciplina e do plano de ensino. Depois nós já começamos na próxima aula com a introdução à estatística. Depois nós vamos... essa introdução à estatística é justamente para mostrar para vocês a origem da palavra estatística, como que surgiu a ideia de se trabalhar com a estatística, quais são os principais institutos que utilizam a estatística no Brasil como dados oficiais para a formulação de políticas públicas. Então é nesse sentido que a gente vai ter a ideia de qual é o significado do termo estatística, como é a sua ciência base e como é que ela é, na verdade, trabalhada nos dias de hoje. Com esse olhar desde a antiguidade, quando ela tem essa ideia de vir mesmo ali do processo de censo, de tentar compreender
qual era a quantidade de jovens que estavam aptos para o serviço militar pelos grandes impérios que governavam a Terra na antiguidade, e até chegar ao que é hoje a nossa estatística, né, contemporânea, dividida em estatística descritiva e estatística inferencial. Então, todo esse processo a gente vai verificar aí do termo estatística. Também nós vamos entender bem aí o que é interessante, é nós termos a diferença e o significado dos termos variáveis, população e amostra. Né? Variável é aquela medida de interesse que eu vou estar utilizando para calcular, para mensurar, para estimar, para compreender determinado fenômeno de estudo por meio de métodos e técnicas estatísticas. Isso são as variáveis. Já a população é quando eu tenho o todo, né? É a representatividade geral de todos os elementos que compõem aquele campo de estudo que eu estarei fazendo. Já a amostra não, é uma parte dessa população, né? É um subconjunto da população. Então é eu tomar uma pequena parte para fazer um estudo que me leve à conclusão de algo sobre a população. Então aí entra a ideia da estatística inferencial com base na teoria de probabilidades. Então é importantíssimo compreender muito bem o significado e a distinção entre esses três termos, variáveis, população e amostra. Já a distribuição de frequências, ela tem dois pontos, né? A distribuição de frequências por pontos e tem a distribuição de frequências por classes. A mais utilizada é a distribuição de frequências por classes, mas dependendo do objetivo, você pode utilizar uma distribuição de frequências por pontos. A gente vai entender que, na verdade, a grande diferença entre elas, quando eu utilizo a distribuição de frequências por pontos, é que eu estou trabalhando com dados enumeráveis, né? Infinitos enumeráveis, que são os números inteiros, coisas que eu não posso ter um resultado fracionado. Já na distribuição de frequências por classes, já inclui a ideia aí de uma variável contínua e requer, né, uma infinidade de pontos entre o intervalo, né? Então são números, são variáveis que podem ser segmentadas de maneira infinita no intervalo, num espaço de tempo ou no intervalo dessa variável, né? Por exemplo, se você falar em peso, o intervalo entre 1 kg e 2 kg, existe uma infinidade de números, né? 1 kg,235, né? 1,232 quilos, né? Que aí vai chegar a representatividade das gramas. Então, variáveis contínuas, ela tem infinitos pontos dentro do intervalo. E aí elas são geralmente utilizadas para construir distribuição de frequências em classes. E a distribuição de frequências por pontos é quando ela tem a representatividade de uma categoria ou números que são inteiros, que não pode existir fração, não apresenta uma sequência entre um intervalo entre dois pontos, né? Entre dois números inteiros aí. E o que é essa amostragem? Quando a gente entra na amostragem, a gente está trabalhando as várias técnicas de amostragem. Você tem a amostragem por conglomerados, você tem a amostragem estratificada, você tem a amostragem aleatória simples. Então, nós temos diversos tipos de amostragem e, dependendo do objetivo de pesquisa, nós vamos selecionar uma técnica de amostragem adequada àquela situação. Bom, aí depois nós já vamos aqui para medidas de tendência central, como nós falamos anteriormente, a média, a moda, a mediana. Então são pontos, né? São variáveis, são medidas estatísticas que separam partes da tua amostra da tua população, né?
ou melhor dizendo, da distribuição de frequências. São medidas estatísticas que dividem partes da tua distribuição de frequências, né? Existem outras medidas de tendência central também, como o decil, o quartil, o percentil. O percentil divide a tua distribuição em 100 partes, né? A mediana, ela também divide a distribuição em 2 partes. Temos aí o decil, que divide a distribuição de frequências em 10 partes, né? E também temos aí as demais medidas, né? O quartil, por exemplo, divide a tua distribuição de frequências em 4 partes. Depois nós vamos para as medidas de tendência não central. Se elas são não centrais, é porque elas não são pontos que estão ali posicionados entre a distribuição de frequência, mas na verdade eles vão dar a ideia de variabilidade. E essas medidas de variabilidade, elas são concentradas elas são explicadas pelo desvio padrão, pela variância, pelo desvio médio, pelo coeficiente de variação. Então, essas são as medidas de tendência não central. E aí depois nós vamos entrar no estudo da probabilidade, conceitos, vamos falar primeiro dos conceitos de probabilidade, das definições. Vamos entender o que são variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade, né? Então, essas variáveis aleatórias estão exatamente a essa ideia do acaso, né? Não são variáveis como se estuda na matemática determinísticas, né? Na verdade, elas são variáveis não determinísticas, ou seja, variáveis aleatórias ou estocásticas, né? Quando você estuda, por exemplo, a trajetória de uma parábola, né? Que ela é representada por uma parábola, a trajetória de um projétil, né? Você vê em física, isso aí é um modelo determinístico, né? Tem um modelo ali que explica a trajetória desse projétil, quando ele é atirado para cima, faz a parábola, atinge o ponto mais alto e depois cai, né? Fazendo uma parábola com concavidade para baixo. Mas em estatística não, você não tem um modelo determinístico, porque o resultado que você tem num primeiro experimento não necessariamente será o mesmo resultado num experimento posterior. Então é por isso que se está atribuído a ideia na estatística de variáveis aleatórias ou estocásticas. Porque ao contrário de um modelo determinístico da matemática, os resultados em vários experimentos em variáveis aleatórias ou estocásticas, eles não necessariamente são os mesmos. Por isso que está aí atribuído a ideia de distribuição de probabilidade ou esperança matemática. E aí, mais à frente, a gente vai, né, em 3 horas, aí, ver testes de hipótese. O conhecimento ele vai sendo cumulativo e todo esse conhecimento de medidas de tendência central, não central, probabilidade, variáveis aleatórias, vai te dar um conhecimento acumulado para você compreender a ideia de teste de hipótese, né? Lembrando que o pesquisador, ao iniciar a sua pesquisa, ele está sempre levantando uma hipótese de que essa hipótese ela tem que ser aceita ou rejeitada. Então, ao final da tua pesquisa, você vai ter condições para dizer se a tua hipótese foi aceita ou rejeitada. E aqui, na verdade, nós vamos estar já verificando numa segunda parte, não é qualificação de projeto integrador, mas sim, na verdade, estaremos fazendo os seminários, tá bom? Seminários de apresentação de pesquisa, né? Teremos esses 2 momentos aqui para estar apresentando. De 3 horas. E nós teremos também introdução à regressão e correlação.
que será o momento em que nós estaremos estudando a relação entre duas variáveis, né? Por exemplo, como seria essa introdução à regressão e correlação? Que tipo de exemplo nós poderemos entender aqui para compreender? Em termos sociais, nós poderíamos compreender, por exemplo, variável nível educacional e, por exemplo, renda da população. Então, nível educacional e renda da população, elas estão diretamente correlacionadas? Será que quanto maior é o nível educacional da população, maior é a renda da população? Então, isso seria o exemplo, né, de estudar regressão e correlação entre duas variáveis, né? Então, a regressão, na verdade, ela vai dar a ideia do modelo que explica o quanto que a variabilidade do nível de educação explica a variabilidade da renda da população. Então, isso seria a regressão. E correlação, o quanto que é essa associação, né? O quão forte é, né, o impacto do nível educacional sobre a renda da população. Então, isso seria um exemplo aí de como estudar a relação entre duas variáveis. E aí a gente já estaria chegando aqui ao final do semestre com a aplicação de softwares estatísticos. E aí nós vamos finalizar aqui a segunda NAP, né, já com os seminários. Aqui nós já vamos estar ao final com os seminários de apresentação de pesquisa, né, que vocês estarão fazendo. Então teremos esses dois momentos para nós realizarmos os seminários. Ele será como NAP final. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tá todo mundo entendendo? Sim, professor. Ok. Tá, professor. E quais serão as leituras de auxílio para a nossa disciplina? Essa será a nossa leitura aqui, nossa bibliografia de auxílio à disciplina. Então, a Estatística Básica, a editora Saraiva. Eu acredito que nós temos uma versão mais atualizada na nossa biblioteca da UFRA. Probabilidade do Meyer. Aplicações à estatística. Também nós temos um exemplar lá na nossa biblioteca da UFRA, tá bom? Tem que estar conversando, tá bom? Porque como a nossa disciplina coincide com contábeis e administração, quando nós estamos vendo a disciplina de estatística, sempre é concorrido a busca de aquisição desse material lá na biblioteca. Introdução à bioestatística, eu acho que nós temos também lá na nossa biblioteca da UFRA. E introdução à teoria das probabilidades. Não é com o Fernandes aqui, mas tem outros autores que trabalham a introdução a probabilidades. E nós temos lá na biblioteca da UFRA, lá no nosso campus, lá na PA. E as referências da disciplina de softwares, nós já temos também lá na nossa biblioteca, tá bom? Nós temos um exemplar sobre introdução ao SPSS, também temos livros de introdução ao Excel. Depois eu vou passar atualizada essa parte de bibliografia, mas vocês podem ficar tranquilos que na maioria da referência bibliográfica nós já temos exemplares lá na biblioteca central do nosso campus, ok? Pronto, então
essa é a ideia que nós vamos estar trabalhando aí nesse semestre. Nós perdemos inicialmente algumas aulas, mas nós vamos ter aulas extras para poder recuperar esse tempo perdido, tá bom? Alguém quer esclarecer alguma dúvida? Ficou com dúvida quanto à proposta que nós temos de ensino para este semestre na disciplina de estatística? Alguém quer comentar algo? Professor, Opa, Moisés, pode falar, Moisés. o senhor vai estar disponibilizando esse plano de ensino lá no Siga para a gente? Vou estar disponibilizando esse plano de ensino para vocês, tá bom? Tá ok, Moisés? Ok, professor. Eu vou inicialmente passar logo aqui pela Beatriz para que ela possa disponibilizar para vocês esse material de ensino, também a apostila do curso, e depois eu vou inserindo lá no SIGA. Aí depois vou mandar também para vocês o link dessa aula que está sendo gravada aqui no meu computador. Tem quantas páginas a apostila? Olha, tem bastante página. Deixa eu abrir logo aqui ela, rapidinho. Vamos lá para disciplinas. Engenharia Agrícola 2021. Elas são 34 páginas, tá? Tá ok? Tá ok? 34 páginas, tá bom? Tá bom, pensei que fossem mais. Vou mandar encadernar isso. É o menor até agora. Tá. Então vamos lá. Só que no decorrer ela vai sendo atualizada, tá bom? Porque ela tem a parte inicial de estatística descritiva, mas depois tem que acrescentar a parte de estatística diferencial. Aí ela vai sendo atualizada no decorrer do semestre. Professor, Opa, pois não. está dizendo que a chamada vai terminar em 9 minutos. Tá ok. Então deixa eu verificar aqui. Então, assim, na verdade, eu vou passar esse material para vocês. Aí vocês vão ler a apostila e na próxima aula a gente continua, tá bom? Tá ok, professor. Ok. Ok, professor. Ok. Para a gente ir com calma, porque esse primeiro momento é para entender como é que funciona a disciplina, a avaliação, a referência bibliográfica, as horas de ensino. E aí, para não ficar muito cansativo, na próxima aula a gente já dá início à nossa disciplina mesmo, falando da estatística, tá bom? Ok. Agora deixa eu verificar uma coisa aqui, como é que a gente vai fazer essa chamada? Porque geralmente eu peço, na verdade, para me passar essa relação, eu peço para o representante de turma ou para a representante de turma passar a relação dos colegas que estavam presentes em aula.
Deixa eu- Ok, vamos lá. Tem uma forma de colocar todos os alunos aqui e bater uma foto, mas eu não sei como é que faz. Eu tirei o print. Se você me passar o seu WhatsApp, eu mando pelo WhatsApp o print. Como é, Maicon? Eu tirei o print de todo mundo que tá aqui. Se você me passar o WhatsApp, eu mando pelo WhatsApp o print. Ah, legal, Maicon, pode deixar. Deixa eu passar aqui o meu WhatsApp, então, para tu anotar. Não, faz o seguinte, tu tem como passar para a Beatriz passa para mim? Tem sim. Tá ok, então. Então deixa eu encaminhar aqui a apostila. Vou estar encaminhando aqui para Beatriz e ela vai repassar para vocês. Aí vai a disciplina para Beatriz. E agora eu vou passar o plano de ensino. Tá ok, pessoal? Tá ok? Beatriz, está presente, Beatriz? Tô sim. Tá, Beatriz, eu encaminhei para você, para o seu zap, o plano de ensino e a disciplina de estatística para engenharia agrícola. E aí o Maicon vai passar para você o print com todos os alunos presentes na aula, tá bom? E aí vocês já Tá vão bom. lendo a disciplina. Na próxima, amanhã no caso, a gente já começa com a aula, né? Nós temos outro horário amanhã também de 3h30 às 5h30, é isso? Confere? Sim, sim. Isso. Aí a gente já retoma amanhã no mesmo horário, já com a disciplina valendo mesmo, pegando firme e forte aí, tá bom? Ok, professor. Ok, amados. Então tá bom. Então amanhã a gente reencontra já para começar a nossa aula aí valendo, já de posse do plano de ensino, da apostila do curso, e a gente vai amanhã dar continuidade à aula, para não ficar muito cansativo aí para todos nós. Tá bom? Ok. Ok, pessoal. Boa tarde, bom descanso e com calma leiam a apostila. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde.